Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. São Paulo e região metropolitana tiveram mais um dia de ataques a ônibus num novo capítulo da onda de vandalismo contra o sistema de transporte público. Somente hoje, durante o dia, foram pelo menos 30 veículos atacados. Inclusive, agora há pouco, 5 adolescentes foram apreendidos suspeitos de participar dessas ações. Que momento difícil para passageiros e para trabalhadores do setor, né? O fato é que pegar ônibus está despertando medo nas pessoas, como você vai ver agora. 5 ônibus parados no acostamento de uma rodovia na maior cidade do país. Os veículos foram apedrejados quase ao mesmo tempo no início da tarde desta terça-feira na zona oeste de São Paulo. Uma das pedras passou muito perto da cobradora. Acho que eles têm que ter mais noções, porque tem criança dentro do ônibus, idosos. Na Zona Sul, 2 ônibus também foram danificados. Ninguém ficou ferido. Mas em outro ponto da capital, uma criança foi atingida por pedaços de vidro. As janelas do veículo foram quebradas por bolinhas de gude. A vítima não teve o estado de saúde divulgado. Em menos de 4 horas, houve uma série de ataques na capital paulista e em Osasco, na Grande São Paulo. A onda de vandalismo começou em junho. Até agora, mais de 740 ônibus foram alvo de criminosos. A principal linha de investigação da polícia é uma disputa entre empresas de transporte público. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, 8 pessoas já foram presas e o policiamento foi intensificado em todo o estado. Para quem depende do ônibus, o medo de ser atingido durante o trajeto é constante. Uma rotina de medo, né? Porque a gente não vê a hora de chegar em casa para descansar e acontecendo tudo isso. Eles trabalham o dia todo e tem risco de sofrer um acidente dentro do ônibus ou ser assaltado. Em apenas um mês, esta empresa que atende a Zona Leste de São Paulo teve 42 ônibus depredados. 2 veículos ainda estão na garagem com os vidros quebrados. O resultado é que há menos ônibus nas ruas para os passageiros. Os carros ficam em manutenção, que a nossa reserva técnica não tem condições de atender esse tipo de demanda. E aí menos carros nas ruas, menos ônibus nas ruas, maior tempo de intervalo. Anderson é motorista há mais de 20 anos. Agora vive uma rotina de insegurança. Até mesmo eu ali dirigindo, de repente uma pedrada ali e eu acabar acontecendo um acidente maior, né? Enquanto os ataques não param, os passageiros fazem o que podem para se proteger. Eu fico em pé, não sento mais não. Eu fico com tanto medo de sentar perto da janela e levar uma pedrada, então não é melhor se sentar, né? Reunião de conciliação sobre o IOF termina sem acordo entre governo e Congresso. Crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República podem condenar Jair Bolsonaro a até 43 anos de prisão. Baixa adesão faz o INSS convocar aposentados para pedir a devolução de descontos ilegais. Na coluna de política, Câmara de Comércio dos Estados Unidos faz apelo por diálogo na taxação de produtos brasileiros. Em Brasília, empresários pedem que o governo negocie o adiamento da tarifa de 50% e Confederação da Agricultura não comparece à reunião. Frigoríficos interrompem a produção de carne para exportação. Em São Paulo, padrasto vira o principal suspeito de oferecer bolinho envenenado a jovem internado. E no Brasileirão tem duelo entre os técnicos de Fluminense e Cruzeiro para esquentar a próxima rodada. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Olha, hoje foi mais um daqueles dias em que a violência interrompeu os planos de muita gente no Rio de Janeiro. Em resposta a uma operação policial, criminosos sequestraram 20 ônibus e fecharam uma avenida na zona norte da cidade. Do alto, a imagem do caos. Os ônibus fecharam os 2 sentidos da principal avenida de Madureira, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, a estratégia de barricadas foi uma resposta do tráfico ao segundo dia de operações no Morro da Serrinha. Eles entraram e pegaram a chave e sumiram. Não vi mais. Aí foi o tempo de eu pegar minhas coisas, sair para fora do ônibus e me abrigar também.
Até o fim da tarde, 20 ônibus haviam sido sequestrados. Veículos de 2 linhas articuladas do BRT também ficaram atravessados na pista. Situação que deixou por 3 horas os passageiros sem esse meio de transporte. Deram a opção para a gente de pegar o metrô, né, que a gente consegue ir para a cidade e de lá pegar um transporte. Mecânicos tiveram que fazer ligação direta nos ônibus para conseguir retirar os veículos das ruas e liberar o trânsito. Desde o início do ano, 83 ônibus municipais foram sequestrados no Rio de Janeiro. Um prejuízo que chega a quase 13 milhões de reais. Somente no mês de julho, pelo menos 22 coletivos foram tomados pelos criminosos na cidade. 500 mil pessoas tiveram o seu dia afetado por conta disso. Fora o comércio local, as escolas, as clínicas. Então isso acaba prejudicando muito a imagem e, em consequência, a economia da cidade. Fora o risco para os rodoviários e para os passageiros dos ônibus que ficam ali à mercê da violência urbana, que é cotidiana, infelizmente. Em meio ao confronto, moradores da Serrinha desceram o morro em uma manifestação. Só queremos paz, mais nada! E agora um alerta para donos de motocicletas, porque os ladrões têm roubado esses veículos para depois se exibirem. Os alvos são principalmente as motos mais potentes e só no estado de São Paulo, a cada hora, 4 motos são roubadas ou furtadas. Um homem pilota uma moto que havia sido roubada. Ele chuta o veículo várias vezes. Depois, com o motor aparentemente desligado, ele se exibe pelas ruas, enquanto outros homens também dão pontapés. Tudo é gravado. Este outro vídeo mostra a moto já caída e pegando fogo. De novo, muita gente em volta grava a ação. As imagens teriam sido publicadas pelos próprios criminosos pouco depois de um roubo aqui na rodovia Ayrton Senna. Segundo a polícia, a moto pertencia a um integrante de um motoclube. A mulher dele teria sido agredida durante o assalto. Coletes, jaquetas e capacetes das vítimas também foram levados. De acordo com motociclistas, muitas vezes as motos, principalmente as de alta cilindrada, são levadas para ostentação. Apenas para mostrar que teve a capacidade de cometer aquele ato, aquele roubo no caso, né? E para aparecer, para mostrar que tem uma espécie de poder, de um status. Mais de 15 mil motos foram furtadas ou roubadas no estado de São Paulo entre janeiro e maio, o equivalente a 105 ocorrências por dia. Rony é diretor de um motoclube. Diz que o grupo fica inseguro, principalmente quando está nas estradas. Infelizmente, cada vez mais isso tem aumentado. Nós temos que nos precaver em relação a itens de segurança, sejam seguros, seja uma trava, olhar mais vezes no retrovisor. Esta mulher também teve a moto roubada. Laís chegava em casa com a mãe na garupa quando foi abordada por 2 homens. Entraram na minha frente, me abordaram, desceram da moto armados, né, pedindo a moto para entregar. Eles subiram na minha moto e levaram embora. Desta vez, ela deu sorte. A moto, que tinha rastreador, foi achada numa comunidade em São Paulo, menos de 1 hora depois do roubo. É muito perigoso, a gente tem que andar alerta, ficar olhando para todos os lados. Eu parei de sair sozinha, eu saio com medo, então gerou um trauma ali que a gente fica ressabiada de sair sozinha na rua. Já vai começar a devolução dos descontos ilegais nas aposentadorias do INSS. O ressarcimento começa na quinta-feira da semana que vem. Mas até agora, pouco mais de 20% dos beneficiários apenas aderiram ao acordo no governo federal. A Ana trouxe a mãe, de 89 anos, de São Miguel do Araguaia até Goiânia. Uma viagem de 450 quilômetros para pedir de volta o dinheiro descontado da aposentadoria. É um dinheiro que é nosso, nós vamos atrás até o último momento. O Joaquim também procurou uma agência dos Correios. Tem que reembolsar, que é pouquinho já, né? O pedido de ressarcimento do dinheiro descontado ilegalmente por entidades associativas pode ser feito nas agências dos Correios, ou pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. O segurado precisa clicar em consultar pedidos. Depois, rolar a tela até o último comentário, ler com atenção e no campo Aceito Receber, selecionar a opção Sim. Por fim, é só enviar e esperar o pagamento.
Em 5 dias, apenas 23% dos beneficiários aderiram ao acordo de ressarcimento. Menos de 340 mil pessoas, de um total de quase 1.400.000 que têm direito a receber o dinheiro de volta. O pagamento começa no dia 24 de julho. Quem fizer a adesão até o dia 21 de julho, começa a receber já 3 dias depois. Então, de 100 mil em 100 mil pessoas. O governo vai pagar 100 mil pessoas por dia. Portanto, em 10 dias nós vamos pagar 1 milhão de pessoas. O Ministério da Previdência alerta para que os segurados fiquem atentos aos golpistas. O INSS não manda e-mail, o INSS não telefona e o INSS não manda WhatsApp. Portanto, procure apenas os canais oficiais. A Nadir foi pessoalmente até uma agência dos Correios e fez o pedido de devolução. Eles falaram que seria urgente, então vamos aguardar e acreditar que é urgente mesmo. Famílias das vítimas das enchentes nos Estados Unidos afirmam que houve demora para a retirada das crianças que estavam no camping às margens de um rio que transbordou. Os primeiros avisos chegaram às 1h14 da madrugada, horário local. Só às 2h30, portanto 1h16 depois, o responsável pelo camping, Richard Eastland, teria tomado a decisão de deixar a área. 27 pessoas que estavam no camping morreram, incluindo o próprio Richard. A polícia ainda investiga o que aconteceu. Aqui no Brasil, várias regiões do sul e do sudeste amanheceram encobertas por um forte nevoeiro. A Lidiane Sayuri já está conosco para contar se esse cenário continua nos próximos dias. Lidiane, boa noite. Olha, esse nevoeiro persiste sim, Mariana, principalmente nas áreas mais próximas da costa do sudeste e também do sul. Boa noite para você. Eduardo, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Nessa época do ano, temos a combinação perfeita para a formação de nevoeiro. Temperaturas mais baixas, umidade elevada e ventos fracos. Em Curitiba e na capital paulista, a quarta-feira pode começar mais uma vez com nuvens baixas e visibilidade reduzida. Depois o sol aparece e os termômetros sobem até os 22 e os 25 graus. Em Salvador, tempo instável, com previsão de chuva à tarde. Faz até 27. Hoje a chuva mais intensa caiu sobre os estados do Pará e da Bahia. Aqui no satélite dá para ver as manchas coloridas que indicam chuva apenas sobre o oceano. Amanhã, o avanço de uma nova frente fria favorece o retorno das instabilidades sobre o Rio Grande do Sul. No centro-oeste e sudeste, uma circulação de ventos em níveis mais altos da atmosfera mantém o tempo firme e seco. E entre o Amazonas e Roraima, a umidade continua alta e forma nuvens carregadas. Quarta-feira, com máxima de 22 graus em Florianópolis. Em Vitória, 25, 33 em Cuiabá. Em João Pessoa, 28 e até 32 graus em Belém. Tempo delivery. A Érica está de olho na previsão para Guararema, São Paulo. Oi, Érica. Sol e temperaturas mais amenas marcam os próximos dias. À tarde, as máximas variam entre os 23 e os 24 graus. A Joseli é de Sertanópolis, no Paraná. Bem-vinda, Joseli. Até sexta-feira, o tempo segue firme, sem chuva. Até quinta, calor de 27 graus à tarde. Na sexta, as temperaturas caem e faz até 23. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Eduardo. Obrigado, Lidiane. As forças de defesa de Israel destruíram um campo de treinamento do Hezbollah, no leste do Líbano. Os terroristas, que são financiados pelo Irã, estavam se reagrupando na região. Os bombardeios aconteceram hoje no Vale do Beká. O exército de Israel confirmou a destruição de um depósito de armas e de um campo de treinamento usados pela Força Radwan, uma unidade de elite do grupo terrorista Hezbollah. 12 pessoas morreram no ataque. Esta foi a ação mais intensa de Israel na região desde o acordo de paz assinado em novembro de 2024. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que a operação busca impedir a reestruturação do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. Em outra frente, desta vez na Síria, Israel atuou em defesa dos drusos. Após 2 dias de confrontos entre esse grupo minoritário e tribos beduínas, o exército sírio ocupou a cidade de Sueida.
Israel reagiu com bombardeios, impedindo a chegada de reforços. Horas depois, foi anunciado um acordo temporário de paz. Em Gaza, as forças de segurança destruíram um túnel do Hamas com mais de 3 quilômetros de extensão. A passagem subterrânea tinha ramificações que levavam a um alojamento militar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniu no final de semana com autoridades do governo para discutir a criação de uma cidade humanitária. O objetivo seria realocar mais de 600 mil palestinos que vivem na zona de guerra para uma região na fronteira com o Egito. A Irlanda começou a escavação de um terreno que, durante 4 décadas, abrigou um antigo lar católico para mães em vulnerabilidade. E a cena parece ser tétrica. Investigadores acreditam que os corpos de quase 800 bebês e crianças tenham sido enterrados ali de forma clandestina. O espaço administrado por freiras católicas funcionou por décadas como abrigo para órfãos e mulheres grávidas, até ser fechado em 1961. No local, as mulheres eram frequentemente separadas à força dos filhos. Alguns bebês foram levados para outros países, mas centenas morreram e os corpos teriam sido descartados. Em 2014, a historiadora Catherine Corless descobriu 796 certidões de óbitos de crianças ligadas à instituição, mas apenas um registro de sepultamento. O restante teria sido enterrado secretamente em uma antiga vala comum sem qualquer documentação. Testes de DNA confirmaram que ossadas encontradas na área eram de bebês e crianças de até 3 anos. O início da escavação marca um passo importante no processo de reparação histórica, em um país que ainda enfrenta os traumas causados por décadas de abusos em instituições católicas. As famílias esperam que os corpos sejam identificados e finalmente recebam um enterro digno. Segundo o governo irlandês, os trabalhos devem durar até 2 anos. Os corpos identificados serão devolvidos às famílias e os que não puderem ser reconhecidos serão enterrados com dignidade. As freiras responsáveis pelo abrigo de Tuam pediram desculpas publicamente. O Vaticano não comentou o caso. Ainda hoje, empresários pedem ao governo que negocie com os Estados Unidos o adiamento da tarifa de 50% e frigoríficos interrompem a produção de carne para exportação. E a seguir, os preparativos para o duelo entre Fluminense e Cruzeiro pelo Brasileirão. Quinta-feira, hein? Tem Fluminense e Cruzeiro na tela da Record, do R7 do Play Plus. Vai ser o reencontro da torcida carioca com o time, com o Flu, depois do Mundial de Clubes. E do outro lado tem o vice-líder do Brasileirão. Bruno Lohan está com a gente. Boa noite, Bruno. 2 times em alta e com treinadores com sono tranquilo. Vivendo um momento absolutamente espetacular. Boa noite, Mariana. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você que acompanha o JR. Renato Gaúcho e Leonardo Jardim vivem dias de glória, mas sabem que pode durar pouco, né? Este ano, 15 dos 20 clubes da Série A já trocaram de técnico. 2 dos mais prestigiados técnicos da temporada vão se enfrentar nesta quinta-feira. De um lado, Renato Gaúcho, do Fluminense, semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Do outro, Leonardo Jardim, do Cruzeiro, vice-líder do Brasileirão. Um Fluminense que tem um efetivo de grande qualidade, como mostrou agora no Campeonato do Mundo. E nós temos do nosso lado o Cruzeiro, que em todos os jogos vai ter a ambição de procurar o resultado e ser competitivo. Ser técnico no futebol brasileiro é estar na função mais instável do esporte. Pode vir títulos, vitórias, mas perder 2 partidas consecutivas já começam as cobranças e os questionamentos. Dos 20 clubes da Série A, 15 já trocaram de técnico este ano. Juan Pablo Vojvoda foi o último a perder o cargo. O treinador argentino não resistiu ao péssimo momento do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento. Emocionado, ele se despediu hoje após 4 anos no clube cearense. Ser experiente também não é garantia de manutenção no emprego. Dorival Júnior, ex-técnico da seleção, ainda não engrenou no Corinthians. Aos 63 anos de idade, ele é o treinador mais velho do campeonato e sofre com a falta de bons resultados. É uma pena os resultados não acontecerem. Temos que continuar insistindo, trabalhando, não tem outro caminho. É trabalho, é dedicação. Há muita incompetência dos dirigentes
E eles passam a responsabilidade, quando o time está perdendo, para o técnico. É muito mais fácil. Quinta-feira é dia de Fluminense e Cruzeiro aqui na Record, R7 e Play Plus. E de Renato Gaúcho e Leonardo Jardim viverem mais uma noite com os perigos da profissão. Um confronto de desesperados encerrou a rodada do Brasileirão. O Juventude venceu o Lanterna Sport em Caxias do Sul. Logo no começo, Reginaldo levantou na área e Gilberto cabeceou para fazer 1-0 Juventude. No segundo tempo, Gilberto, agora de fora da área, fez mais um e fechou o placar, 2-0. Mesmo com a vitória, o Juventude continua na zona de rebaixamento. O Sport é o último colocado e ainda não venceu no Brasileirão. O Fluminense anunciou no início da noite o retorno do atacante John Kennedy, herói do título da Libertadores em 2023. Ainda não tem data para a reestreia, mas volta ao clube. Mariana, Eduardo, fico por aqui. Obrigada, Bruno. Boa noite. Você vai ver a seguir, vídeo gravado por câmera corporal de PM mostra que suspeito já estava rendido quando foi executado. Veja também, sem acordo em audiência de conciliação no Supremo, Congresso e governo aguardam decisão da Justiça sobre o IOF. Você vai ver agora as imagens que mostram policiais militares executando um suspeito já rendido. Esse assunto você acompanhou aqui no Jornal da Record na semana passada. 2 policiais foram presos em flagrante. A família desse jovem reconhece que ele tinha envolvimento com o crime, mas faz um apelo à legalidade. Diz que ele não merecia ser executado. A imagem é clara. Ele não atirou só uma vez. Meu filho pediu socorro. Quero olhar nos olhos deles e perguntar por que eles mataram meu filho, executaram meu filho, sem dó e sem piedade. O relato é de um homem que viu as imagens do filho desarmado e rendido ser morto por policiais. O vídeo, gravado pela câmera corporal de um deles, mostra o momento dos disparos. Igor Oliveira tinha 24 anos e, mesmo rendido, volta a ser alvo de outros disparos. O caso aconteceu na quinta-feira em Paraisópolis. Segundo a polícia, durante uma operação, 4 homens com mochilas fugiram para dentro de uma casa. 3 foram presos e Igor morto. Drogas e armas foram apreendidas no local. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que Igor estava armado e que atiraram para acabar com a ameaça. Eles são treinados, são preparados psicologicamente por tudo. Eles têm um treinamento. E ele escolheu, ele teve tempo de pensar, de refletir. Um policial havia ligado a câmera e, por proximidade, todas as outras foram ativadas nesse momento. Os equipamentos recuperaram as imagens de 1 minuto e meio antes do acionamento. Entendemos que houve um homicídio doloso, os policiais sabiam o que estavam fazendo, optaram por fazer o errado, por cometer o crime, né, e por isso estão respondendo agora de acordo com a gravidade de seus atos. 4 policiais entraram na casa onde aconteceram os disparos. Os 2 PMs que atiraram estão presos. Os outros 2 foram afastados das ruas e são investigados por apresentarem uma versão falsa da ocorrência. Os advogados dos policiais disseram que os militares agiram em legítima defesa e que as imagens não apresentam toda a visão da ocorrência. O pai de Igor disse que tentou tirar o filho das drogas na adolescência, mas não conseguiu. Nessa época, Igor chegou a cumprir medidas socioeducativas por tráfico. Ele tinha uma filha de 5 anos e estava construindo uma casa. Quando eu conheci ele, eu sempre alertei muito ele para ele sair dessa vida. Tanto que no final desse ano ele já ia sair. Ele era errado, ele estava fazendo coisa errada. Isso todo mundo sabe, mas pelo amor de Deus. E a piedade e a lei. O Ministério Público da Bahia denunciou à Justiça um adolescente acusado de agredir uma professora numa escola estadual. Para os especialistas, essa violência, principalmente nos bairros da periferia, tem colocado em risco a segurança de educadores e estudantes. Uma discussão em sala de aula termina em agressão do lado de fora da escola, em Taguatinga, no Distrito Federal. Em Minas Gerais, outro episódio. Uma professora foi empurrada depois de pedir para o aluno não usar o celular.
Na Bahia, a promotoria ofereceu denúncia contra um estudante de 17 anos que deu um tapa no rosto de uma professora da rede pública de ensino depois de ter sido repreendido ao chegar atrasado para a aula. O Ministério Público quer que o aluno cumpra medidas socioeducativas. Para especialistas, a violência urbana se reflete no ambiente escolar. Isso também favorece o crescimento da violência. O menino fica desprotegido, a criança fica isolada, não tem acompanhamento familiar e isso faz com que a violência aumente. Desde o início do mês está em vigor a lei que aumenta a punição para quem comete crimes nas escolas. No caso de homicídio, por exemplo, a pena passa a ser de 12 a 30 anos. Mas quando o autor da violência é um estudante menor de idade, prevalece o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem que ter uma política de prevenção que você tenha acesso ao diálogo, que você tenha acesso à socialização, que você tenha acesso a que esse estudante ele sinta-se num ambiente familiar e não num ambiente que vai constranger ou ser constrangido por ele. Um engavetamento com 13 veículos causou lentidão na BR-101, em Sangão, Santa Catarina. 4 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. No momento do acidente, havia uma forte neblina. As pistas foram liberadas apenas 5 horas depois. O prefeito de Igarapé Grande, no Maranhão, foi preso por matar a tiros um policial militar. João Vitor Xavier se entregou à polícia em São Luís. O crime foi no início do mês, depois de uma discussão num evento cultural. 31 paraguaios foram resgatados em situação análoga à escravidão em fábricas de cigarros do Rio e de São Paulo. Em Duque de Caxias, maquinários avaliados em 10 milhões de reais foram apreendidos. Em Ourinhos, interior paulista, imigrantes também trabalhavam na produção clandestina de cigarros. Uma pessoa foi presa. Água limpa é saúde. E Campinas, no interior de São Paulo, é a cidade brasileira que mais investe em saneamento básico por habitante. Santarém, por outro lado, no Pará, aparece na última posição de um levantamento que avaliou as regiões com base no tratamento de água e esgoto. O estudo avaliou os 100 municípios mais populosos do Brasil em relação aos investimentos em tratamento e coleta de esgoto. 3 dos piores resultados estão no Pará. Santarém, no oeste do estado, aparece na última posição. Na Rua do Seu Jeová, não tem escoamento adequado nem asfalto. Quando chove, alaga tudo. Até fezes vaza no meio da rua, é uma coisa horrível. É uma coisa que a gente já não está mais aguentando lidar com esse descaso. Segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil, cada município do país deveria investir pelo menos R$ 223 por ano por habitante para alcançar a universalização do tratamento de esgoto. Campinas, em São Paulo, está no topo da lista. Já Santarém investe pouco mais de R$ 2,50 por habitante ao ano. Belém e Ananindeua, na região metropolitana, também aparecem entre as cidades com os menores investimentos do país. As fossas estão todas entupidas, o odor é horrível, a gente não consegue hora de almoço, assim, é insuportável, a gente tem que fechar toda a casa. Em novembro deste ano, a capital paraense vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Porque a gente está falando de uma cidade que vai ser sede de um evento mundial que fala de sustentabilidade e é uma cidade que tem apenas 19% de coleta de esgoto, que tem grandes desafios em relação a essa questão ambiental no que se refere a saneamento básico e que tem investido apenas R$10 por ano por habitante em saneamento básico. Está aí um retrato emblemático do que a gente está vivendo. Vamos falar agora sobre a Procuradoria-Geral da República, que pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A PGR também pediu a condenação de outras 7 pessoas que fazem parte desse principal núcleo da trama. Assunto para Cristina Lemos. Cristina, boa noite. Boa noite, Mariana. Edu, processo na fase final. Em Brasília circula que, cumpridos os prazos, o julgamento pode começar em setembro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro era o líder do grupo criminoso que não aceitou o resultado das urnas. O pedido de condenação também inclui generais, ex-ministros e o candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022. Condenação por 5 crimes, que juntos somam até 43 anos de prisão.
Esse é o pedido da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nas alegações finais do processo pela tentativa de golpe de Estado. Para Paulo Gonet, Jair Bolsonaro é o líder da organização criminosa, articulador e responsável pelos atos mais graves na trama golpista. Os crimes que teriam sido cometidos pelo ex-presidente são organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado com grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Também foram acusados pelos mesmos crimes o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que, segundo a PGR, fornecia suporte moral e material para que medidas autoritárias fossem decretadas. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que prestava apoio jurídico e de coordenação com as forças de segurança pública do país. General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, que auxiliou Bolsonaro na construção e direcionamento de mensagens compartilhadas em larga escala. Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, que ainda, segundo a PGR, participou ativamente de iniciativas da organização criminosa. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército, que buscava o apoio das Forças Armadas às medidas que seriam decretadas. General Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, que coordenava as ações mais violentas e pressionava o alto comando do Exército. Já Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, foi acusado por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Segundo o Ministério Público, ele preparou uma narrativa defendida por Bolsonaro e comandou espionagens ilegais. No documento de 517 páginas, o procurador afirma que o golpe não se consumou porque não obteve adesão dos comandos do Exército e da Aeronáutica. Agora, a defesa do delator e réu na ação, Mauro Cid, tem 15 dias para se manifestar. Depois, as defesas dos outros acusados terão mais 15 dias para as alegações finais. A expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes marque o julgamento do processo entre o fim de agosto e o início de setembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou as acusações de estapafúrdias e disse que sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. A defesa de Almir Garnier afirmou que a PGR misturou uma série de fantasias para tentar a condenação do almirante. Os advogados de Augusto Heleno e Anderson Torres disseram que vão analisar o conteúdo para depois se manifestar. Os defensores de Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira só vão se pronunciar no processo. Alexandre Ramagem declarou que a peça da PGR é um instrumento de perseguição, censura e insegurança. A defesa de Mauro Cid não se manifestou. E começaram hoje os encontros do comitê que analisa o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Pesos pesados da indústria e do agronegócio foram os primeiros a se reunirem com o governo. O Planalto diz que não quer adiar as medidas e sim tentar reverter a situação. O curto prazo para a aplicação da tarifa de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos é a maior preocupação dos representantes da indústria e do agronegócio. O grande receio, inclusive do governo, é de não haver tempo até 1º de agosto de se encontrar alternativas para escoar toda a produção negociada com empresas norte-americanas. Os representantes dos setores que participaram da reunião defenderam um adiamento mínimo de 90 dias para a aplicação das tarifas. Neste momento, o que mais nos afeta é a safra da manga para os Estados Unidos. São 2 meses e meio, onde o Vale do São Francisco, que produz 90% de toda a manga do Brasil, está em pane. Por quê? Nós não sabemos o que fazer. Essa safra significa 2.500 containers de manga para os Estados Unidos. O comitê vai se reunir com mais setores e empresários nos próximos dias. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é coordenador do grupo, disse que a intenção do governo é reverter a tarifa e não pedir adiamento da data. A ideia do governo não é pedir que o prazo seja estendido, mas é procurar resolver até o dia 31. Então, trabalharmos também os empresários americanos, mostrando que isso tem um prejuízo não só para o Brasil, mas também um prejuízo para a população
americana. A Câmara de Comércio americana pediu hoje que os dois países negociem em alto nível para evitar a implementação de tarifas prejudiciais, apoiando esforços que conduzam a uma solução negociada e construtiva. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, não compareceu à reunião e divulgou uma nota em que manifesta sua preocupação com o cenário atual e afirma que a política precisa corrigir essa grave crise. Agora, outro impasse grave em Brasília terminou sem acordo a audiência de conciliação em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. E a liminar do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o aumento, deve ser mantida, como nós antecipamos no JR 24 Horas. A reunião foi fechada, sem a presença da imprensa e dos principais nomes envolvidos no debate. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviaram representantes. Participaram da audiência o advogado-geral da União, Jorge Messias, e advogados da Câmara e do Senado. Eles comunicaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que preferem aguardar a decisão judicial sobre a validade dos decretos presidenciais que ampliam as alíquotas do IOF e da decisão do Congresso de anular o aumento do imposto. Os representantes do Congresso defendem que os decretos são ilegais porque buscam ampliar a arrecadação. Já o governo entende que a iniciativa é exclusiva do presidente da República e que ilegal é a anulação dos decretos. Agora, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se retoma a validade dos decretos presidenciais ou se mantém a decisão dos parlamentares. A previsão do governo é ampliar a arrecadação federal em 20 bilhões de reais até o fim do ano com o aumento do IOF. Caso contrário, o presidente Lula afirmou que pode cortar orçamento das emendas parlamentares para cumprir a meta fiscal sem afetar programas sociais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que agora a decisão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que ele vai chegar a uma conclusão na sua decisão que vai ser... vai convergir com as necessidades do país. 90% do decreto é incontroverso, do ponto de vista jurídico, no meu entendimento. Mas, de novo, não pode me antecipar uma decisão que não é minha. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados suspendeu por 3 meses o mandato do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. A medida foi aprovada por 15 votos a 3. Janones é acusado de quebra de decoro parlamentar por ofender o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Foi no plenário da Câmara na semana passada. Segundo o relator do caso, Janones usou termos ofensivos e homofóbicos. O deputado disse que, no momento da confusão, se manifestava contra a taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos, quando foi agredido. Janones afirmou que vai recorrer da decisão. E para mais notícias de Brasília, acesse r7.com e eu espero você logo mais no JR 24 Horas. Mariana, Eduardo. Obrigado, Cris. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump voltou a defender Jair Bolsonaro hoje. Antes de partir rumo à Pensilvânia, Trump foi informado sobre o pedido de condenação da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente brasileiro. O republicano reafirmou que Jair Bolsonaro sofre uma caça às bruxas no Brasil. Trump disse ainda que não é amigo de Bolsonaro, mas que o considera um bom homem. Ele ama o país, lutou muito por essas pessoas e agora querem colocá-lo na prisão, afirmou. O presidente americano ainda foi perguntado sobre qual a justificativa para impor tarifas, já que os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil. Trump respondeu que fez porque é o único que pode fazer. A Casa Branca ainda pode impor tarifas secundárias contra o Brasil. Isso porque o país compra petróleo da Rússia. Segundo o secretário-geral da OTAN, aliança militar entre americanos e europeus, Índia, China e Brasil estão na mira do governo americano. A medida é uma forma de pressionar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a cumprir o ultimato de Trump. Hoje, o presidente dos Estados Unidos reafirmou que Moscou tem 50 dias para encerrar os ataques contra a Ucrânia ou vai aplicar mais sanções. E essa decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% impacta um dos produtos mais exportados pelo Brasil
que é a carne. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, os 4 maiores frigoríficos do estado já interromperam as atividades. O pátio deste frigorífico em Campo Grande vivia movimentado. Agora, pouca gente circula por uma das maiores processadoras de carne bovina da América Latina. Frigoríficos como este decidiram paralisar as atividades para evitar prejuízos. Isso porque uma parte da carne produzida aqui é exportada para os Estados Unidos. Nós temos produtos estocados que deveriam ir ao mercado americano, que não vão mais, e também nós estamos suspendendo o abate. O Sindicato das Indústrias de Carnes do Estado afirma que a taxação de 50% para produtos brasileiros torna a exportação insustentável. Com a suspensão das atividades, os cortes que seriam vendidos para os Estados Unidos vão precisar ser destinados para outros mercados. Qual o mercado? Não se sabe ainda. As indústrias, cada uma vai direcionar para o mercado que ela conseguir, com preço melhor. Depois da China, o mercado americano é o principal destino da carne bovina brasileira. Com a taxação a partir de 1º de agosto, o cenário para as exportações permanece incerto. Nós temos aí cerca de 30 mil toneladas que estão produzidas, estão no porto ou nas águas já. E que é uma preocupação nossa, como isso se dará o desdobro a partir do dia 1º. E a economia da China cresceu 5,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Quem traz as informações ao vivo é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Muito bom dia para você aí, Silvia. Oi, Mariana. Boa noite para você, para o Edu e a todos. Essa alta já era esperada pelos economistas. Segundo o governo chinês, o aumento foi impulsionado pela produção industrial. Em relação ao tarifaço americano, a China afirma que as empresas concretizaram as vendas antes das taxas entrarem em vigor. Também houve direcionamento a outros parceiros comerciais. As exportações para o Sudeste Asiático tiveram alta de 17% em junho, em relação a junho do ano passado. Já as exportações para os Estados Unidos registraram queda de 16%. O consumo interno cresceu 4,8% no segundo trimestre, um pouco menor do que o esperado pelos analistas. Mariana, Edu. Obrigada, Silvia. Arquivos com músicas inéditas da cantora Beyoncé foram furtados de um veículo alugado pela equipe da artista americana. O suspeito teria fugido com 2 malas, onde estavam arquivos com músicas inéditas, repertório de shows e outros dados pessoais de Beyoncé. O carro estava em um estacionamento na cidade de Atlanta. A polícia disse que impressões digitais já foram encontradas e um mandado de prisão já foi expedido pela Justiça. 16 pessoas foram presas, suspeitas de aplicar golpes pela internet. Uma quadrilha que teria causado um prejuízo de mais de R$800 mil. Os mandados de prisão foram cumpridos em 4 estados. Segundo a investigação, as vítimas eram enganadas com falsos anúncios de vendas de veículos e de gado. Na venda de um carro, por exemplo, a quadrilha se passava por comprador, fazia uma oferta e pedia para o vendedor retirar o anúncio. O falso comprador usava as informações do vendedor para anunciar o veículo por um preço bem abaixo do valor de mercado. Quando os possíveis compradores apareciam, ele se apresentava como responsável pela negociação. Ele faz com que a vítima compradora, transfira esse dinheiro do bem para a conta bancária dele ou de um laranja. O real vendedor nem sequer sabia que esse anúncio havia sido clonado e os dois acabam sendo vítimas. O suspeito de ser o mentor do esquema está preso em Cuiabá, onde cumpre mais de 40 anos de prisão por crimes como homicídio, tráfico e roubo. A polícia descobriu que em apenas um ano o golpe causou um prejuízo de mais de R$800 mil às vítimas. O dinheiro obtido com a fraude era enviado inicialmente para contas bancárias no Rio de Janeiro e encaminhado para Laranjas, em Cuiabá. Só depois era depositado integralmente na conta de uma mulher, que seria a peça central na articulação da organização criminosa.
Anne Cristina Casais da Silveira, de 38 anos, foi presa hoje em Minas Gerais. Segundo a polícia, ela é viúva de um ex-chefe do Comando Vermelho no Mato Grosso. A defesa dela não foi encontrada. O fisiculturista que tentou matar a namorada na capital paulista teve a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia nesta tarde. E ele foi preso em Santos, no litoral. Nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 100 mulheres foram vítimas de feminicídio só no estado de São Paulo. Era madrugada quando câmeras de segurança gravaram a saída do casal pouco depois da meia-noite. 4 horas depois, a jovem chega sozinha ao apartamento que o casal alugou para passar o fim de semana na capital. Eles moram em Santos. O namorado Pedro chega 20 minutos mais tarde e sai sozinho pouco tempo depois. Vizinhos tinham ouvido barulho e chamaram a polícia. Os agentes entraram no apartamento que fica no 7º andar deste prédio e encontraram a mulher desacordada. Ela foi espancada por quase 10 minutos. A violência foi tanta que o fisiculturista chegou a quebrar a mão. Pedro Castro, de 24 anos, fugiu com o carro da namorada para Santos, onde foi preso. Ele confessou a agressão e disse que agiu por ciúmes. Hoje, a Justiça converteu a prisão do fisiculturista em preventiva. Ele vai responder pela tentativa de feminicídio. O Jornal da Record não conseguiu contato com a defesa dele. A médica, de 27 anos, está internada em estado grave na UTI deste hospital na zona sul da capital. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que mais de 100 mulheres foram vítimas de feminicídio nos 5 primeiros meses deste ano. Uma média de 21 por mês. As mulheres precisam ficar atentas aos sinais de um relacionamento abusivo. Por exemplo, querer controlar a vestimenta, a forma como fala, os locais que frequentam. Tudo isso é uma escalada que culmina com o último degrau da violência, que é justamente a morte da vítima. E a investigação de um caso de envenenamento em São Paulo teve uma reviravolta nesta terça-feira. A polícia pediu a prisão do padrasto da vítima, que passou agora a ser o principal suspeito. Esse padrasto é quem teria dado o bolinho de mandioca envenenado para o enteado. A gente está esperando agora o resultado de uma perícia para determinar qual substância exatamente esse jovem consumiu. Ele segue internado, em estado grave. Lucas dos Santos, 19 anos, foi internado depois de uma parada cardiorrespiratória. Bolinhos de mandioca feitos pela tia dele na sexta-feira passada teriam sido envenenados. Eu cheguei no hospital, tô com meu irmão lá e de repente vem a enfermeira e fala para mim, ó, seu irmão foi envenenado. Então imagina, eu fiquei, como assim meu irmão foi envenenado? Cláudia dos Santos era até então a principal suspeita de ter envenenado o sobrinho. Em depoimento, ela negou e disse que outras pessoas também comeram, mas não passaram mal. O estado do Lucas é bem grave, está evoluindo, a gente não sabe se ele vai resistir. A delegada que comanda o inquérito ouviu vários depoimentos contraditórios. Por isso, resolveu fazer uma acariação entre Cláudia e o irmão, Admilson dos Santos, padrasto de Lucas. E foi aí que o caso teve uma reviravolta. Depois da acariação e do depoimento de Admilson, a delegada chegou à conclusão de que foi o padrasto quem envenenou o jovem Lucas. Ainda não se sabe se foi com chumbinho, veneno contra ratos, ou com medicamento de uso controlado, de tarja preta. O mais surpreendente é que a tentativa de homicídio foi por ciúmes. A delegada afirma que Admilson abusou dos enteados por muitos anos e que era muito ligado a Lucas. Ele foi o único que manipulou esse bolinho, entregou pessoalmente para o Lucas. A mãe ontem já tinha achado estranha essa conduta. Ele tinha um comportamento diferente com o enteado Lucas. Ele repetiu um comportamento de medo do que o menino fosse embora e efetivamente o Lucas ia começar um trabalho na segunda-feira. A gente está diante de um crime passional, então, é isso? Eu creio que seja um crime passional. Na saída da delegacia, Cláudia, que havia sido apontada como principal suspeita, disse estar aliviada. Sempre fui uma boa tia, uma boa mãe, uma boa vizinha, uma boa amiga e estava sendo acusada injustamente. Admilson não quis gravar entrevista. Ele foi hostilizado pelos parentes na porta da delegacia. Safado, safado! A polícia já pediu a prisão temporária dele. Eu estou representando pela prisão cautelar, pelo esse crime de ontem, a tentativa de homicídio, e
vou verificar se há outros tipos hediondos. Por enquanto, somente esse. 2 suspeitos de se passarem por advogados foram presos em São Paulo. Eles abordavam pessoas que tinham ações na justiça e estavam aguardando por indenizações. O grupo pode ter movimentado R$1 milhão com essas fraudes. Era bem cedo quando a polícia foi atrás dos suspeitos. 2 homens que têm menos de 25 anos foram localizados na zona leste de São Paulo e presos preventivamente. Segundo as investigações da Polícia do Rio Grande do Sul, eles fazem parte de um esquema de fraudes conhecido como falso advogado. Quando eles identificam as pessoas com processos, com valores a receber e os advogados desses processos, eles fazem contato com as vítimas, né, e informam, olha, a sua ação foi julgada procedente. Né? Lógico, essa informação não é verídica. Os criminosos tinham certos critérios na escolha das vítimas. Procuravam aquelas que estavam à espera de indenizações, de processos que se arrastavam há bastante tempo na justiça. Os suspeitos acreditavam que, nesses casos, a fragilidade da pessoa poderia ser maior. Feito o contato, enviavam documentos falsificados, como se fossem do processo e do escritório de advocacia. Sem saber que eram enganadas, as vítimas demonstravam satisfação com a novidade. Uma aposentada acreditou que não teria mais desconto num benefício. Ai, que coisa bem boa que não vão me descontar mais, cara. Porque eu tava com a sensação de injustiça, sabe? Além de fazer falta, óbvio. Nesta troca de mensagens, o falso advogado afirma que estava em reunião com o juiz responsável pelo caso, mas o valor só seria liberado depois do pagamento de certas taxas por Pix. A polícia acredita que o grupo é bem estruturado, inclusive com divisão de tarefas. Este carro foi apreendido com um dos suspeitos. Eles tinham uma cartilha ensinando os integrantes do grupo a praticarem o golpe, a forma de abordar as vítimas, como falar, o que dizer, enfim, nos indica que não são indivíduos recém-iniciados nessa prática criminosa. A movimentação atípica, que a gente chama, passa de R$1 milhão. Essas foram as notícias dessa edição, mas à 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje você pode conferir no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com Paulo, o Apóstolo, e logo depois de Reis tem Cine Record especial com o filme Perseguindo Abbott. Não perca. Uma boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.